Estamos aqui com mais uma live da Expo Quantic Brasil 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Ana, tudo bem? Como é que você está? Que prazer aqui a gente chamar essas pessoas, porque o que elas têm colocado para a gente de informação. Gente, vocês não têm noção quem é a nossa convidada de hoje. Eu estou aqui muito ansiosa para entender tudo que ela faz e ela não vai esconder nada. É a doutora Amanda Frade Barros. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda, farmacêutica. Gente, ela tem um diferencial tão grande que eu estou bem curiosa para ela explicar como que funciona tudo isso. Porque a gente tem uma ideia que farmacêutico tem aquela coisa assim, quadradinha, não amplia. Mas essa mulher, ela faz tanta pesquisa. Gente, eu tenho um orgulho, uma honra de receber. Aqui a gente vai chamar a doutora Amanda. Vamos ver se ela já chegou. Olha ela aqui, vamos lá. Olá. Olha, pessoal aí. Que delícia falar com você. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou de fone. Não, tá ótimo. Perfeito, tá linda. Nossa, esse seu cabelo é inspirador. Mas eu não consigo chegar nesse desafio. A minha vontade é que eu faça todas as mulheres se livrarem da tintura e deixe o cabelo natural, porque foi libertador para mim. Foi. Muito, muito. Foi incrível. Eu não consigo me ver com cabelo branco. Sabe? Começa a ficar na raiz, aquilo já me incomoda de um jeito. Eu ainda não entendi por que ele ficou tão branco de repente, né? A gente sabe que tem toda essa função interna, né, de nutrientes e tudo, e o que qualifica mesmo, né, em relação às toxinas da tinta. São e muitos assim, metais pesados que tem nas tinturas, tanto no tonalizante, assim como na tintura propriamente dita. Até na rena a gente tem, que é natural, né? Quando eu tive muita alergia no couro cabeludo, eu tive que migrar para a rena. Até a rena já me dava alergia. Então foi também uma questão de saúde. E eu nunca gostei de pintar meu cabelo. E aí na pandemia eu me perguntei, eu pinto meu cabelo para quem? Para mim ou para os outros? E eu descobri que eu pintava para os outros, não era para mim. E meu cabelo caía muito, o meu cabelo caía demais, o meu cabelo era muito fino, muito fraco. E quando eu parei de pintar, surgiu um cabelo que eu não conhecia, eu não sabia que meu cabelo era todo branco, porque eu tive cabelo branco com 15 anos, né? Eu pinto desde 18. Eu tive mais tarde, bem mais tarde. Bem jovem. E aí eu me libertei e vi que nasceu um cabelo super forte, volumoso, não tenho mais queda, não tenho mais dermatite. É lindo. Gratidão. Bom, mas antes de tudo eu queria agradecer o convite, Vera, o convite a todos os organizadores da Expo Quantic. Tá bonito. É uma honra Isso, estar né? aqui. Tá lindo, tá ficando cada dia mais lindo, né? Tá. Cada dia tá ganhando mais corpo, mais pessoas estão querendo, né, participar desse grupo forte que vocês estão fazendo. É uma grande honra. Estou aqui também graças ao NUSP, que eu sou uma das integrantes do NUSP, agora nós somos conselheiros, né? O NUSP está também mudando de cara. Para quem não sabe, o NUSP é o Núcleo de Práticas Integrativas em Saúde, que nós temos um objetivo de divulgar a ciência dentro das práticas integrativas e tirar aquele misticismo dentro da ciência, da física quântica principalmente. Isso é a nossa função, viu, Amanda? A gente está aqui com a doutora Ana Monteiro, que é a nossa coordenadora, e a cabeça por trás disso tudo, né? Ela que criou o NUSP, ela foi a mãe de todas nós. Não, só e ela leva apaixonada pela Ana, aqui, ó, declarando aqui, viu, Ana? Eu sou suspeita. Também queria agradecer, né, toda a apresentação que você fez. Nossa, fiquei até lisonjeada com tudo isso, massageou aqui o coraçãozinho. Ai, que linda. Quero saber se eu vou estar a par, né, de tudo isso que vocês esperam, gente. Não, eu acho que você está além. A gente já sabe, nossa, pelo teu conteúdo, por tudo que você pesquisa e como a gente vai contribuir para as pessoas melhorarem sem achar que está fazendo uma coisa errada, escondida. É porque as pessoas, quando elas começam a ter
acesso às informações, elas começam a confundir, a mudar alguns conceitos e achar que aquilo é místico, que aquilo... A medicina sempre foi, né? A questão farmacêutica a gente sabe que lá para trás existiam alguns rituais e tudo. Depois eu quero umas dicas aí também de algumas folhas que eu vi que você faz lá para a gente ajudar a Terapias emagrecer, naturais, viu, gente? todo Ajuda a mundo, né? emagrecer. Então, Então, as pessoas não conseguem entender, Amanda, quando precisa buscar a informação para você conseguir desmistificar tudo isso. A diferença de um farmacêutico tradicional e um farmacêutico integrativo, vamos dizer assim. Como é que a gente consegue fazer essa diferença de quando busca uma orientação sua? Eu acho que é o ponto mais importante para as pessoas entenderem. Até mesmo na Expo Quantic, a gente vem trazendo tantos profissionais que conseguem colocar isso como ciência, como pesquisa, e parar de pensar que aquilo pode fazer mal para ela, né? Porque a gente já chegou num ponto que as pessoas misturam tudo. Conta pra gente, então, e não esconde nada. Então, eu tenho uma formação, primeiramente em farmácia, bioquímica, eu fiz farmácia, depois eu fiz especialização em bioquímica e segui a minha trajetória toda na parte científica. Uhum, Né, vim para São Paulo, sou de Belém do Pará, me formei na Federal do Pará, vim para São Paulo fazer mestrado, e aí fiz meu doutorado, casei, fui para a França, fiz 2 pós-doutorados, sempre trabalhando com pesquisa, mas sempre ligada a umas terapias mais naturais. Eu sou farmacêutica, mas eu nunca gostei de tomar muito medicamento. Então, eu sempre me tratei com técnicas mais naturais, como a acupuntura. Então, eu sou apaixonada pela acupuntura desde que que eu me tratei de uma tendinite muito forte no meu braço direito. Quando eu trabalhei no laboratório de pesquisa, eu pipitava muitas amostras por dia, mais de 400 amostras. nossa. No meu mestrado, isso eu desenvolvi um problema muito grave no meu braço direito. E eu ia em vários médicos, eles queriam operar. E para operar eu tinha que ficar muito tempo sem trabalhar. E eu era, além de fazer uma mestrado, eu era técnica do laboratório, que a gente Uhum. recebia amostras do Brasil inteiro. E eu queria uma alternativa para a cirurgia. E eu descobri um acupunturista japonês que falou: não, você não vai precisar, você vai fazer 6 meses de acupuntura e fortalecimento. E foi o que eu fiz, e nunca mais eu tive dor no meu braço, até hoje. Olha que legal. E aí eu fiquei encantada, eu comecei a estudar mais e tudo. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava desempregada, então estava procurando emprego na área de pesquisa, que é muito difícil no Brasil você ser apenas pesquisador, tentando entrar talvez na indústria farmacêutica, e eu comecei a fazer uma pós-graduação em medicina chinesa Uhum. e fiz uma segunda pós em pesquisa clínica, para agregar as duas coisas, fazer estudos científicos com práticas integrativas. E aí eu passei no concurso para trabalhar numa universidade que estava começando, que era uma universidade de pesquisa, para dar aula e ser pesquisadora, mas na parte de bioengenharia. E aí eu ficava Olha que pensando, como é que legal. eu vou agregar tudo que eu aprendi na parte científica, que foi biologia molecular, parte de análises clínicas, na parte de doenças tropicais, e a medicina chinesa dentro da bioengenharia. E lá o foco era o laser, né, tratamentos com laser, biofotônica, laser para dor, laser para tratar mucosite oral. Tinha muitos dentistas, muitos engenheiros, e o mestrado era multidisciplinar. Então tinha aluno fisioterapeuta, médico, farmacêutico, Olha que legal. físico, engenheiro. Então foi muito rico. Essa minha estadia lá foi muito rica, porque a gente tinha que estudar muitos assuntos diferentes dentro da área da saúde. E eu comecei a fazer estudos científicos que comparavam as técnicas ocidentais, as técnicas de bioengenharia, com técnicas mais Verdade. tradicionais, como, por exemplo, a eletroacupuntura, comparando com laser, a Uhum. acupuntura tradicional, a auriculoterapia, comparando com uma técnica tradicional. E os estudos foram pegando forma. Então, sendo assim, para resumir, eu, como farmacêutica pesquisadora, depois fui trabalhar numa área mais clínica na farmácia, trabalhei numa grande clínica de acupuntura da doutora Luciene Colombo, que foi a minha grande Uhum. mestra, e descobri a farmácia clínica e fiquei apaixonada, que onde o farmacêutico pode ter o seu consultório. Então, o farmacêutico tem o farmacêutico convencional, que trabalha em farmácia, ou que trabalha nos laboratórios de pesquisa, como eu trabalhei muitos anos, Uhum. ou que trabalham nas indústrias farmacêuticas, que eu
também trabalhei durante um ano na indústria farmacêutica. Então, tem diversas áreas. Agora, o farmacêutico clínico é aquele farmacêutico que trabalha diretamente com o paciente na atenção farmacêutica, na análise de interações medicamentosas, na prescrição, na solicitação e interpretação de exames laboratoriais de uma forma bem detalhada. O farmacêutico clínico integrativo, ele já entra numa parte mais interdisciplinar, onde ele pode conversar com toda a equipe multidisciplinar que está atendendo aquele paciente, para ele poder dar um suporte melhor para o paciente. Ele pode trabalhar na área de emagrecimento, na área de doenças mentais, ansiedade, depressão. Trabalhamos muito na área da desinflamação intestinal. Muitos pacientes vêm emagrecer, mas a gente nunca vai tratar apenas a queixa principal do paciente como farmacêutico clínico integrativo. A gente vai tratar o paciente como um todo. Então, eu vou fazer uma anamnese muito longa. A minha primeira consulta sempre demora 1h30, 2 horas. Entendi. Porque eu vou perguntar da raiz do seu cabelo até as unhas dos pés. Eu vou ver como está o seu sono, eu vou ver como está o seu intestino, se está funcionando todo dia, se não está. Não adianta eu suplementar o paciente, ele comer super bem se o intestino dele está inflamado. Entendi. Então, eu vou desinflamar esse paciente de dentro para fora. Trabalho muito com dor crônica. Dor É isso que eu ia crônica, te paciente, perguntar. paciente toma um monte de remédio, não funciona mais, é carbamazepina, é Tilex, é Tramal, e nada está funcionando. Mas por quê? Qual que é a raiz? Qual que é a raiz dessa dor? Muitas vezes é insônia, muitas vezes é ansiedade, muitas vezes ele está com problema no trabalho, na família, ele está num trabalho abusivo, ele está num trabalho que ele odeia, que ele tem que matar um leão todo dia para acordar, isso dá um cansaço enorme nele. E as dores vão piorando, porque a dor está muito relacionada com o estresse. Né? E outra coisa que o farmacêutico clínico pode agregar, no meu caso, por exemplo, eu trabalho tanto com os pilares da medicina chinesa, quais são acupuntura, eletroacupuntura, moxa-bustão, ventosa terapia, dietoterapia chinesa, que não tem nada a ver com nutrição, só quem pode prescrever dieta é o nutricionista, né? Farmacêutico, nem médicos prescrevem dieta, essa é uma atribuição exclusiva do nutricionista. Mas a medicina chinesa ela vai dar alimentos para os órgãos e meridianos que estão em desequilíbrio, que é bem diferente. A gente trabalha com fitoterapia chinesa, que é bem diferente da fito brasileira. A fitoterapia chinesa, cada cápsula tem em torno ali de 12 componentes, entre ervas, plantas, sais minerais e extratos animais. Aqui no Brasil, a Anvisa não permite extratos animais nas fórmulas. Não Então, permite ainda? não permite porque ela já permitiu e retirou. Por quê? Porque muitas das fórmulas chinesas têm elementos que são proibidos aqui no Brasil. Por exemplo, extratos de animais em extinção, casca de tartaruga, barbatana de tubarão. Só que eles retiraram também os extratos dos invertebrados. Tem muitas fórmulas que têm casca de ostra, extrato de minhoca, que fortalecem a fertilidade feminina, por exemplo. Então, a área de atuação do farmacêutico clínico integrativo é gigante. Pode trabalhar com homeopatia, com florais quânticos, com aromaterapia. Eu também trabalho com aromaterapia clínica. Então, a gente tem um arsenal de técnicas para atender melhor o paciente e, principalmente, meu objetivo principal, Vera, como farmacêutica clínica integrativa, é fazer o desmame do excesso do ciclo vicioso medicamentoso. O que eu vejo hoje é que os pacientes chegam no consultório com uma lista gigante de medicamentos controlados. É um medicamento para dormir, um medicamento para acordar, um medicamento para gastrite, porque tudo isso causa gastrite, um medicamento para performar melhor no trabalho, um medicamento para colesterol, um medicamento, e isso vai inflamando demais o seu organismo. Claro que eu não sou contra medicamentos como farmacêutica, eu acho que tem tudo à hora certa, mas o que eu vejo é um ciclo vicioso medicamentoso muito negativo, principalmente nas mulheres. Mas isso já se tornou cultural, né? Porque eu conheci uma pessoa que ela tinha uma caixa de sapato até a boca de comprimidos que ganhava, que comprava, abria a caixinha e colocava tudo ali. Já existiu uma cultura de medicamentos que as pessoas se utilizam e compram na prateleira quase que de supermercado. E eu acho que isso precisa ter um cuidado, precisa ter uma atenção e realmente colocar para as pessoas despertarem sobre tudo isso. Esse seu trabalho em relação a essa pesquisa, eu sei que você fez um trabalho sobre a pesquisa tropical, tem alguma coisa também em relação a isso, que você fez muito sucesso, e as pessoas não se dão conta
do que dentro daquela flora toda que você pesquisou, você consegue trabalhar, por exemplo, uma dor crônica, né? Vendo tudo isso que pode ser colocado apenas por eliminar um medicamento que possa estar atrapalhando a E não pessoa. só Então, isso, né, Vera? Tratar ele como um todo. Por exemplo, o farmacêutico clínico, ele não pode dar diagnóstico. Por isso que a gente uhum, trabalha em conjunto, a gente não está competindo com o médico. Muita gente pergunta exatamente isso. isso que é importante. E aí o paciente ele já chega com o diagnóstico do médico. Caso ele não chegue com o diagnóstico, eu redireciono ele para o médico, de preferência da minha confiança, e que seja um médico integrativo que não vai entupir ele de remédio e Exatamente. vai fazer uma anamnese. Então eu faço, a partir dessa anamnese bem detalhada, eu vou ver qual que é a raiz dessa dor crônica. É um estresse em casa, é uma falta de sono, é uma privação de vitaminas. Por isso que a análise dos exames laboratoriais, não com aqueles valores de referência que vem que é da população em geral Uhum. mundial, eu preciso analisar os exames de sangue do meu paciente com valores ideais para ele. Ideais para a idade, para a patologia que ele tem, para a queixa e para como ele quer performar. Às vezes você ajustando uma vitamina B12, ajustando uma vitamina D, ajustando um ferro, o paciente se sente muito restaurado. O que chega muito no consultório é paciente que fala, doutor, eu estou exausta. O ano acabou de começar, não tenho mais energia. Eu vejo os exames, a pessoa está com ferro baixo, vitamina D baixa, B12 baixa, alimentação ruim, não dorme. E você vai ajustando, mudando pequenos hábitos de vida, que também Uhum. é uma das atribuições do farmacêutico clínico, principalmente o integrativo. Você vai mudando hábitos de vida, vai analisando como está a alimentação, vai fazendo trocas inteligentes, prefira isso do que aquilo, não prescrevendo uma dieta propriamente dita, mas fazendo substituições saudáveis e direcionando ele de uma forma mais saudável, o paciente melhora em 1, 2 meses, ele está super bem. O problema é que ele me abandona e vai embora, né? Problema Mas não, que eu será que adoro, É, adoro quando mas eles ficam bem. assim, as pessoas têm esse receio, às vezes até o profissional mesmo que cuida, é que nem a gente sabe de algumas técnicas que eliminam algumas coisas de bloqueio, às vezes PNL, é tão rápido e às vezes o psicólogo estava ali há anos levando aquela situação e vem um PNL aí da vida e fala, nossa, em 30 segundos muda isso. Aí a pessoa Não, falou, mas e aí? Como é que faz para você não sentir mais aquilo? Então, são bloqueios que a gente tem e esse cuidado, essa nova expressão que vocês vêm trazendo de farmacêutico clínico integrativo, nossa, eu tô encantada com isso, porque muita gente não não sabe, né? sabe Você acha que por só quê, vai Vera? Eu na até abri farmácia aqui. comprar remédio. Por que que não sabe dessas atribuições do farmacêutico clínico? O Conselho Federal de Farmácia, ele regulamentou a profissão farmácia clínica e descreveu todas as nossas atribuições, que a maioria delas eu falei aqui, em 2013. É a resolução É muito autoridade recente, né? 585 de 2013. Então, para o Brasil, é uma profissão que tem ali 15 anos, é muito jovem. Nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Europa, a gente vê a atuação do farmacêutico clínico é muito forte. Mesmo o farmacêutico que está dentro da farmácia. Então, ele que prescreve, ele que muda a fórmula, ele que controla a dosagem, ele que faz o acompanhamento terapêutico do paciente e manda Uhum. mensagem, volta, está acabando, não está acabando. Então, as áreas são assim lindas, eles são bem interligados com a saúde integrativa, né? Então, eles têm o mesmo a mesma, como eu posso, não vou dizer poder, porque seria uma palavra muito forte, mas a mesma importância dentro da saúde do que o médico. O que eu vejo aqui no Brasil, graças a Deus isso está mudando, mas a medicina ainda está muito compartimentada. Os É, pacientes vão em vários médicos diferentes. Cada médico prescreve um exame, prescreve uma vitamina, por exemplo, um medicamento diferente. E às vezes, quando eles trazem para mim, eles estão tomando medicamentos repetidos, eles estão tomando 3 vitaminas D sem saber por quê. E o farmacêutico clínico integrativo ele vem para isso. Não o farmacêutico clínico integrativo. O farmacêutico em si, ele tem essa obrigação, essa função com a sociedade, de uhum, estabelecer, verificar a interação medicamentosa, verificar se tem repetição, verificar a dose, verificar se tem efeito adverso, verificar o acompanhamento da farmacologia, que o farmacêutico entende tanto da farmacologia, da fisiologia e da bioquímica. Então, ele é um olha aí. profissional muito completo, né? É uma faculdade completa que cada vez mais ela tem que trabalhar de mãos dadas com o médico e não de uma forma separada. A gente tem que unir Exatamente. forças. Uhum. E é isso que eu quero cada vez mais.
Mas você sabe que também aí é a cultura do médico, e ele dividiu o ser humano aí em fragmentos, né? É, cada um cuida de um órgão e não pensa no outro e Como não um todo. completa, como um todo. A gente até falou isso com a Fernanda, como é que é o nome? A Fernanda. foi. Ela chegou a comentar sobre isso também, porque tem que ter um conselho mesmo, para que não se, vamos dizer assim, não se coloque confrontando, né, o médico. Eu acho que a medicina, ela tem uma tendência a ter um outro caminho. A gente até brinca, né, que é o caminho quântico das coisas, e o médico enxergar, por exemplo, que um coração, ele tem um movimento cardíaco, ele tem eletricidade. Outro dia o Giglio estava falando de um paciente que chegou e ele já tinha perdido o campo eletromagnético de uma parte do coração e aquilo ele detectou, né, num exame. Ele falou: olha, você precisa ver isso daqui realmente com um cardiologista, porque é, tem alguma coisa aqui que não está bem. E ele foi realmente fazer o exame de cardiologia, são aqueles aparelhos que detectam a parte elétrica, e o coração tem eletricidade. Então a gente tem que entender O que é quântico. o coração tem neurônio. Então, Isso é né, o lindo. intestino diz que também tem, O né, intestino. neurônio. E por que é tão importante para falar no intestino a gente desinflamar o intestino desse paciente? O paciente quer emagrecer, o paciente está com dor, o paciente está muito ansioso, está com depressão. Quando você vai ver, o intestino está inflamado. Porque 95% dos principais neurotransmissores que cuidam dessa parte do bem-estar, né, do equilíbrio, da felicidade, eles são produzidos no intestino. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Há 5.000 anos atrás, os chineses, Vera, já falavam que o nosso órgão principal, que está relacionado com a energia mental, é o meridiano do baço pâncreas, que está acoplado com o estômago. Então, eles já sabiam, há 5.000 anos atrás, que você comesse bem, se você cuidasse do seu estômago, do seu intestino, do baço e do pâncreas, a sua mente ia funcionar de uma maneira mais forte. E um desequilíbrio na sua alimentação ia gerar desequilíbrios mentais. Só 5.000 anos. Hoje em dia, a ciência moderna sabe que o intestino é o segundo cérebro. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento de várias ciências diferentes. Ó, o doutor Giglio está falando aqui, Vera, que estava cortando muito para ele. Aqui para mim está normal. Aqui Não para está mim também cortando, não. está normal. Será que está cortando para todo mundo? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? A Ana disse que tá. Pode ser que o telefone, né, tenha ficado cortado a Não, internet. e olha que interessante, eu lendo aqui os comentários, a Glaciene falou, ela também é farmacêutica, né? Isso é lindo. E quero ser farmacêutica clínica integrativa. Ai, que E delícia! eu fico tão feliz com isso, porque a gente está divulgando uma área nova da farmácia e incentivando outras pessoas a cuidarem da saúde da população em geral de uma maneira mais natural, mais leve, mais saudável. Porque quando a gente cuida da base, velho, a gente está cuidando do quê? De uma longevidade saudável, a gente está prevenindo doenças. A gente está prevenindo que você tenha uma velhice ruim. Hoje em dia as pessoas vivem mais, mas elas vivem mais com menos qualidade de vida. As 2 últimas décadas têm sido difíceis, porque você tem aquelas 4 maiores comorbidades que está até escrito no livro do Peter Attia, que a gente vai falar mais tarde, que são as doenças neurodegenerativas, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e doenças mentais. Então a gente E parece que agora tem também diabetes do tipo 3, né? Diabetes, eu não estudei muito sobre isso, Vera. Você podia É, eu me já explicar tenho uma melhor. pesquisa, já tenho uma pesquisa já se falando do diabetes do tipo 3, que realmente atrapalha o lado mesmo emocional, Mas e não só qualquer o doença pâncreas, né? inflamatória crônica, ela vai prejudicar os seus neurônios. A gente sabe que hoje, por causa do processo inflamatório, muitas bactérias, elas têm migrado para os órgãos, elas fazem microfuros e migram para outros órgãos. A desparasitação também, eu acredito que seja fundamental aí, né, doutora? Olha, eu tenho algumas ressalvas em relação a esse exagero da desparasitização, sem ter um fundo, uma base sólida para tratar esse paciente.
A Uhum. desparasitização com medicamentos alopáticos, ela é muito tóxica. Ela é Sim. super hepatotóxica. Então tem que ter muito cuidado quando você for fazer, porque eu tomo o medicamento X, Y, Z 3 vezes por ano para. Às vezes esse medicamento vai te deixar pior. Você realmente tem Eu, uma necessidade? Você fez exames de fezes? Você fez um exame de sangue para saber como é que estão os seus marcadores? Eu uhum. não sou, eu entendo, respeito que tem profissionais integrativos que primeira abordagem é fazer vamos fazer uma desparatização. Eu tenho um protocolo de desparatização com fitoterápico, com extrato, com tinturas de plantas, que é super eficaz e sem efeito colateral dos Uhum. medicamentos alopáticos, sem a hepatotoxicidade. Mesmo assim, eu vou tratar 15 dias antes com hepatoprotetor, porque o processo Olha, mesmo de quebra e de morte do parasita ele é hepatotóxico, ele sobrecarrega, então eu vou cuidar do paciente 15 dias antes e 15 dias depois. Esse processo de desparasitização com tinturas, ele dura mais ou menos 10 dias. Né? Então, eu tenho que proteger esse paciente, sim, com uma silimarina, com uma berberina, com vários hepatoprotetores aí. Mas eu não sou aquele profissional que vai e vou desparatizar todo mundo, eu vou desparatizar quando tem que ser necessário. uhum. Eu vou com Mas muita você cautela. acha que por causa da alimentação, por causa de tantas coisas que a gente ingere, não tem um fundamento também de você pesquisar isso? O que que a pessoa precisa pedir, né? Eu fiz uma desparatização com também natural, com algumas tinturas, e eu achei aquilo fantástico, porque melhorou muito, né? O dolorimento abdominal, alguma coisa estava errada ali, e acompanhei o período de lua. Então, assim, Sim. para gente que tem uma noção que os nossos avós já faziam, a minha mãe fazia todo ano uma desparatização natural também, mas era por conta, assim, de orientação da minha avó, né, das minhas tias. Então, a gente tem aí uma informação que vem com algumas pessoas ainda. Mas Então, hoje em dia começou você, tudo de novo, né? você tinha já uma queixa clínica para uma Sim. possível desparatização. Né? Eu espero o paciente fazer realmente os exames para ver se isso é realmente necessário. Normalmente, essa queixa de estufamento gástrico e gases e refluxo e gastrite é uma questão de intestino inflamado. Então, eu vou tratar com probiótico quando é necessário, se a pessoa não estiver muito inflamada, porque se a pessoa estiver muito inflamada, nem o probiótico é bom, porque a pessoa desenvolve uma questão que chama leaky gut, né, que você tem as células que protegem ali o seu intestino estão inflamadas e elas abrem cavidades, que tudo que cai nessa cavidade inflama. Nossa. Então, até o probiótico não é legal, vai prejudicar. Uhum. Então, eu vou tratar ele com pós-biótico, vou tratar ele com fitoterápicos que vão melhorar a gastrite, com acupuntura que vai fortalecer o meridiano do baço pâncreas e do estômago. Porque muitas vezes não é parasita, muitas vezes você estar com o intestino seu inflamado por estresse, por alimentação errada, por falta de sono, por um desequilíbrio hormonal e por um desequilíbrio de suplementação de vitaminas, de sais minerais. Mas Então, hoje em dia, a nossa o interessante é alimentação, que melhora. muito diferente da época das nossas avós, que tinham realmente muitos parasitas circulando na alimentação, hoje em dia está tudo muito mais limpo, as legislações são muito mais agressivas em relação aos micro-organismos, mas não em relação ao metais pesado. Então, o que eu Ah, fico tá. muito mais preocupada com os alimentos e com os cosméticos em relação às mulheres é o excesso de metais pesados. E aí eu faço uma análise bem detalhada de metais pesados, porque os metais pesados eles inflamam o seu corpo e atacam a sua tireoide. Então, o Uhum. que eu vejo é o paciente que está extremamente cansado, queda de cabelo, unhas fracas, desânimo, acha que está com depressão. Você pede o exame da tireoide, está toda desregulada. Você está produzindo anticorpo contra a sua tireoide. Uhum. Você está vendo no exame de sangue excesso de alumínio, excesso de chumbo, um montão de metal pesado. E as mulheres têm que se atentar muito. O desodorante tem muito metal pesado. O desodorante, aqueles 48 horas, são os piores, tem mais Nossa. alumínio. Porque você vai tomar banho, você vai passar uma vez, mas você não vai passar só em 48 horas. Porque você vai tomar uns 2 ou 3 banhos, você vai passar de novo, de novo, de novo. Sendo que em 48 horas era o tempo que o teu organismo eliminaria aquele alumínio. Aham. Só que ele não consegue, porque fica camada em cima de camada. Hoje em dia tem aquele desodorante que queridinho das mulheres, aquele Clinique, né, que vem numa caixinha, e é o único desodorante que vem com bula. Por que que ele vem Ah, com é? bula, velho? Porque ele é Eu ainda super não rico em vi. alumínio. Eu não Você uso, vai na eu não uso farmácia. desodorante. É. Eu uso desodorante.
natural, mas, Uhum. claro, aquele dia que você vai suar mais, que você tem que atender vários pacientes, não sei o quê, uma vez ou outra, mas usar aplicação em cima de aplicação, aquele cosmético que é um que a gente faz um primer, para ficar com a pele lisinha, riquíssimo em chumbo. As tinturas a gente já falou aqui. Então, eu me preocupo um pouco mais com os metais pesados e como depurar esses metais pesados do organismo. Que a gente tem diversas estratégias naturais, a alga, kelp, clorela, espirulina, o zinco, o selênio, eles são excelentes para isso, eles são excelentes para melhorar a sua atividade tireoidiana também. As pessoas ficam assim, né? Mas o que que tem para emagrecer? Para emagrecer, eu vou perguntar primeiro. Existem diversos tipos de processos. Você está Aham, engordando por quê? Você é, come por exatamente. ansiedade? Você está com desequilíbrio hormonal? Por isso você não consegue. Você dorme bem? Quem não dorme bem não emagrece. É porque só emagrece É. à noite, né? E Por causa da glândula outra pineal. coisa que eu pergunto: você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? Você faz atividade física? Não existe emagrecimento sem atividade física. Para a medicina chinesa, o exercício físico vai fazer que funcione melhor o seu meridiano do fígado, Uhum. do baço pâncreas, que elimina a mucosidade do corpo. Para a nossa medicina ocidental, ele vai ativar os genes de emagrecimento, de relaxamento e bem-estar, de sono. Então, não existe emagrecimento saudável, sem uma atividade física, sem uma alimentação controlada e sem uma suplementação individualizada de qualidade. A, Então, como você quer emagrecer? a suplementação, a pessoa tem alguns sintomas que já, vamos dizer assim, hoje todo mundo está com muita tela, né? E a gente sabe o quanto o risco de tudo isso para a nossa glândula pineal. Dormir, por exemplo, 2, 3 horas de um sono bem profundo, você acha que isso pode deixar também o organismo em Só deficiência? 2 horas por noite? 2, 3 horas. E É você muito acorda pouco. bem. Você Não, acorda não. bem. Você precisa ali de umas 7 horas de sono para você conseguir atingir as ondas REM, que são as ondas mais profundas, onde você restaura o seu cérebro, restaura os hormônios, é onde você vai fazer o seu corpo realmente descansar. O corpo precisa desse descanso, toda Uhum, máquina precisa descansar. Nosso corpo é uma máquina também. Então, essa pessoa, a curto prazo, ela pode estar se sentindo bem, mas a longo prazo ela vai ter déficit de memória, ela vai ter falta de concentração, ela vai ter desequilíbrios hormonais, ela vai ter problemas na tireoide, ela vai ter muita dor crônica, porque o organismo uhum. não está, em 2, 3 horas o organismo não consegue. Eu não conheço nenhum estudo que fale que em 2 ou 3 horas o organismo consiga se reestabelecer de um dia inteiro de trabalho. Eu estou numa maratona de trabalho e pesquisa e tudo que eu tenho passado muito da hora de dormir por causa de tela, computador enfim. Até às vezes televisão, porque para assistir alguma coisa eu tenho que esgotar pelo cansaço. E tenho Então, dormido 3 horas, 3 horas e meia, e tenho acordado num pique muito grande. Eu não sei se é o período que eu estou assim, sim, estou fazendo aquilo com muito amor, muito propósito, e eu estou percebendo assim que reduziu muito o tempo de sono, mas atrapalhou realmente para emagrecer. Já com melhorou certeza. muita coisa, mas eu percebo que tem alguma ligação mesmo com. O que está o- acontecendo, Vera? Você está acordando muito elétrica porque o seu cortisol deve estar lá em cima. E cortisol é o hormônio do Uhum, estresse. E quando você não consegue as 7, 8 horas de sono, ele não abaixa. E o cortisol alto, o dia inteiro, inclusive à noite, seu cortisol deve estar alto à noite, ele vai inflamar o seu corpo. E você vai engordar. Claro que existem períodos da vida, a véspera de uma prova, a véspera de um concurso, de um congresso importante que você está montando, gigantesco como esse, você vai ficar com a mente mais ativa. Mas a gente tem técnicas para isso. A primeira uhum, coisa que eu dou para o meu paciente que tem um problema com sono é um protocolo de 15 etapas de higiene do sono, onde você tem que ficar 1 a 2 horas sem tela, porque com a tela os seus neurônios não vão descansar, o seu cérebro não vai descansar. Você tem que ter um banho de uma temperatura mais amena, mais parecida com a temperatura de um banho de bebê, ou uma temperatura mais geladinha para o seu corpo resfriar. Quando o seu corpo resfria, coloca ele na temperatura de volta, ele dá um relaxamento também. Você não pode tomar um banho muito quente. uhum. Diminui as luzes da casa.
sai da tela, em vez de ir para a tela para capotar, lê um livro. Você vai ler 2 páginas do livro, você vai dormir. É, E você vai ter um é. sono muito mais reparador saindo da tela. Uhum. Técnicas de meditação e respiração antes de dormir. Então, eu já dou para o meu paciente inalador individual intranasal, com uma sinergia de óleos essenciais, com uma aromaterapia específica para ele. Eu falo dos ciclos respiratórios, onde você inspira em 5 segundos e expira em 7. Quanto maior a expiração, maior é a mensagem que você manda para o seu cérebro para falar que você não está em perigo e diminuir o seu cortisol. Seu sistema nervoso autônomo vai descansando. Então, Uhum. respira, segura a respiração em 5, solta em 7, 8, 9, 10, Ó, vou quanto você dormir aqui, conseguir. que eu fiz isso Eu agora. quero que você Tá? faça à noite, durante 5 minutos antes de dormir. Quem tem um difusorzinho de Eu mesa de cabeceira, tenho, eu você tenho. coloca ele já meia hora antes de dormir, porque ele precisa estar ligado meia hora para as moléculas dos óleos essenciais ficarem no quarto todo, porque o quarto é grande. Por isso que eu dou o inalador intranasal, que é uma das formas mais corretas da aromaterapia fazer efeito, porque no nariz você tem estruturas, são os bulbos olfatórios, que vão captar a molécula do óleo essencial, que é volátil, e vão levar para o neurônio fazer a sua função. E precisa de Olha um que legal. tempo, por isso você tem que Uhum. reter. Muita gente fala, eu fiz aromaterapia e não funcionou. Você fez do modo correto, com a dose correta, com a sinergia de óleos correta. E tudo que eu faço é baseado em estudo científico também. Então, existem estudos científicos que comprovam que essa forma é a forma mais correta. Põe a sua lavandinha, põe uma bergamota, põe um capim-santo, faz uma sinergia que Uhum. seja agradável para você. Deixa ela meia hora antes, 1 hora antes de dormir. Lê as suas 5 páginas de livro que eu duvido se você não vai capotar. Olha, Os a chás Ana também. até. Os É, chás são muito importantes, chás ansiolíticos. Faça uma misturinha de jasmim com capim-santo, melissa, passiflora. O mulungu é um dos ansiolíticos naturais mais potentes. Só que o mulungu você tem que ferver, porque ele é uma casca. Então, toda a uhum. casca você tem que fazer uma decocção, ou seja, você ferve ela 10 minutos para poder extrair o princípio ativo. Você faz a decocção do mulungu, depois joga as ervas que você gosta, uma camomila, uma cidreira, um capim-santo, deixa mais 5 minutinhos, toma ali meia hora antes de dormir, você vai ter o teu soninho de Aí bebê. você vai entrar na frequência, né? Eu tive uma orientação da Ana e até quero agradecer porque, nossa, me senti bem melhor. Eu senti que deu uma desinflamada por causa do intestino e deu uma recuperada de energia. Melhorou pressão, melhorou um monte de coisa. Até mandei para ela o resultado. E a gente, assim, segue, mas, claro, não dá para seguir tudo ao mesmo tempo, porque eu estou com muita interferência de ruídos, né, de informação. Muito texto, muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, administrar. Isso consome mesmo um bocado de energia. Mas eu estou muito feliz com a minha sensação de bem-estar, sabe? Que bom. Não tenho sentido dores, nem mais articulares, não tenho sentido mais nada. É claro, a gente põe um filtrozinho aqui para dar, para dar uma melhoradinha, né? Mas eu tenho percebido que realmente só de conversar com vocês, de ter esse contato, de tanta coisa, né, boa, tem me feito muito bem. E essa sua orientação agora, eu já estou pensando lá no meu óleo essencial de lavanda, que é bem gostoso, e às vezes a gente até esquece, né, de Esquece, a gente fazer esquece da alguma coisa. gente. A É, gente esquece da gente. Às vezes eu tenho pacientes que cuidam do pai, da mãe, filhos, da sogra, e eu falei, você, o que você está fazendo por você? Né, muitos pacientes, por exemplo, reclamam quando eu faço uma prescrição e a prescrição de suplementos fica até um pouco cara. Ah, mas está muito cara, doutora, essa prescrição. Por que que esse ativo é tão caro? Porque eu sempre prescrevo os melhores bioativos. Se ficar muito caro, eu vou bioativos e colocando o fitoterápico um pouco mais barato, vou fazendo substituições, mas eu gosto de colocar uma boa fórmula baseada em estudo científico para ele ter um efeito mais rápido. E eu pergunto assim, na hora que você vai colocar combustível no seu carro, você vai em qualquer posto de é gasolina? verdade? Você coloca. Não, doutora, eu coloco a gasolina premium no meu carro. Falei, na hora que você vai dar a ração do seu cachorro, você dá a ração do cachorro mais barata, a pior que tem? Não, eu dou a Royal Canin, eu dou. Por que que na hora do seu suplemento tem que ser o mais barato? Porque É, eu recomendo sempre, as farmácias que eu recomendo, velho, são as farmácias que eu fui visitar.
que são farmácias que têm um controle de qualidade. Então, por que que aquela farmácia cobra um terço do valor? Desconfie disso. Na hora de você se nutrir, se nutra com a melhor, porque você estando bem, tudo ao seu redor vai estar bem. É o seu campo eletromagnético, né? Toda a sua energia. O pessoal comenta muito da minha energia vital. Eu sempre fui muito positiva, então a minha energia eu consigo trazer um momento assim para as pessoas de muito aconchego, de muito carinho. Então eu acho que isso a gente exercita e depois ele fica automático. E isso me reabastece. Eu acho que na sua pesquisa, que eu sei que você tá escrevendo aí muita coisa no Clube do Livro, você está com Sim. outro médico também, fazendo todo um trabalho que a gente depois vai divulgar bastante. Eu até tinha separado aqui o livro, não sei onde ele está. Separa o livro aí. E complementa tudo isso, doutora Amanda, com os sentimentos das pessoas, né? Como é que elas interagem? Você falou agora das pessoas comprarem para os outros e na hora de comprar para ela vai sempre ser o pior, o mais barato e não vai ter qualidade. Exatamente. Que também é um momento da gente perceber e ter mesmo consciência dessa expansão até do reconhecimento financeiro das coisas, porque tudo tem custo, tudo é caro, se a gente parar para pensar. Então, nós estamos, por exemplo, escolhendo o melhor local para fazer a feira da Expo Quantic. Não é barato, tudo lá é caro, tudo. E é um esforço, assim, que todo mundo está fazendo para dar o melhor. E por que não, na hora de você suplementar ou ter uma orientação, fazer o pior para você? Porque depois vai ter reflexo quanto a isso, né? Agora fala pra gente desse clube do livro, de longevidade, porque a gente sabe que tem muito conteúdo aí. Fala pra gente desse trabalho que você está fazendo, Então, que eu acho que é eu já, quase um eu já, spoiler da é, Expo Quantic, né? um spoiler da Expo Quantic. Então, a gente vai abrir aqui um pouquinho, é um projeto que ainda está em andamento, ele vai ficar pronto em março, então, em março vão abrir as inscrições para o Clube do Livro. Eu já estava com esse propósito de democratizar mais a saúde para quem não tem tanto acesso, sabe, Vera? Aham. Eu sei que a consulta com médico integrativo, com farmacêutico clínico integrativo, não é uma consulta barata, porque a gente leva muito tempo com o paciente, a gente não atende em 15 minutos. É impossível fazer uma consulta integrativa em 15 minutos, né, onde eu vou prescrever qualquer coisa e vou te dar. Eu preciso ver, eu não dou a prescrição para o meu paciente no dia, eu vou pesquisar, eu vou ficar 3 dias vendo se tem interação medicamentosa, vou fazer dietoterapia chinesa, aromaterapia, fito. Enfim, é uma consulta longa, é uma consulta que demanda muitos anos de estudo. Então, é Uhum. uma consulta que é um pouco mais cara, mas a gente quer deixar, tinha essa ideia de deixar esse conhecimento mais viável para as pessoas que não têm tempo ou que não têm dinheiro para irem regularmente nos médicos. Certo. Então, eu tenho uma mentora que é incrível, que é a Fran Castro. Ela é uma mentora para quem está começando com essa parte de consultório de clínico integrativo. Ela é especialista em fórmulas magistrais. Tem até uma farmacêutica clínica aqui, Glacene, eu indico fortemente. Se você quiser trabalhar na área de farmácia clínica, fazer o curso da Fran Castro, A fiz o Gracineide curso. perguntou aí, né, que ela quer Isso. fazer. Olha aí, Ela é Graça, o se você canal. estiver por aí. Deixa Ela eu ver é só um pouquinho, excepcional, porque está deformando a sua imagem. tá? Aí eu não sei se é do seu. Será que é do meu? Não sei. Parece que é do seu aí. Mas a gente Do meu, será que a está te internet ouvindo está. bem. Vocês Será estão que a vendo, internet está. vocês estão vendo bem aí a doutora? Olha lá, a Glacineide já está Não, falando o que ela quer. procurando aqui. E Não, acho que não é. como que vai funcionar isso? Então, aí o Clube do Livro veio com essa ideia, ela falou assim, Amanda, acho que uma forma muito legal de democratizar tudo isso, de colocar para a população, é fazer um Clube do Livro, de uma forma, ela me explicou várias formas que eu poderia fazer isso, e eu conversei com um médico, que é um grande amigo, que é excepcional, que é o Dr. Fábio Gonzalez, expliquei para ele a ideia, falei do livro que eu estava lendo, ele é especialista em longevidade. Então eu falei, olha, Fábio, eu estou lendo esse livro do Dr. Peter Attia, que é um oncologista super famoso nos Estados Unidos. Esse livro que se chama Outlive, ele é um livro que é um best-seller de vendas. E esse médico, ele é um médico que trabalha só com longevidade.
Então, ele Uhum. cobra mais ou menos US$ 100.000 para cuidar da sua saúde durante 2 anos. Ele Nossa, vai fazer uma varredura na sua saúde para você ter uma saúde de qualidade ali. E ele trabalha com pesquisa com os supercentenários e verifica o que, que os supercentenários fazem para ter uma qualidade de vida com 100 anos. Não é viver aos 100 anos com uma péssima qualidade de vida. sim. Com as 2 últimas décadas com Alzheimer, com a esquizofrenia, com não, numa cadeira de roda. Ele quer que você viva até os 100, 110, 120 anos super saudável, conseguindo tomar um banho, amarrar o seu cadastro e fazer sua caminhada. E esse é o nosso objetivo. Então, a gente trabalha muito com prevenção. E eu explicando Uhum. isso para o Fábio amou a ideia, ele abraçou É assim a linda. causa, porque o Fábio ele é um médico nutrólogo, geriatra, bioquímico, especialista em longevidade, prescritor de canabidiol, já trabalha com saúde integrativa há Ah, isso muito que eu ia te tempo. perguntar também sobre o canabidiol, porque é uma das É, matérias que a gente tem estudado aí. O canabidiol não pode ser prescrito por farmacêutico, mas o farmacêutico pode Aham. fazer o acompanhamento, ajuste de dose, encaminhamento para o médico e toda a parte dos efeitos colaterais o farmacêutico pode acompanhar, ele só não pode prescrever. E o Fábio é o meu parceiro de trabalho, né, assim como a doutora Isolda, que eu encaminho meus pacientes que eu acho que o canabidiol seria uma ótima estratégia para eles, faço o Hum. encaminhamento e eles têm excelentes resultados. Eu mesma fui paciente do Dr. Fábio, tomei o canabidiol durante 1 ano. Quando eu estava trabalhando na indústria farmacêutica, eu tive muito burnout, muita crise de ansiedade. Essas crises me geraram insônia crônica, que me geraram dores crônicas, que eu tive que ficar 1 ano sem fazer atividade física. Fiz Nossa. mais de 50 sessões de fisioterapia e eu sou uma pessoa super ativa, eu sempre amei atividade física. Uhum. E o canabidiol me salvou porque eu não queria tomar remédio controlado, eu não queria tomar muitos medicamentos fortes. E o canabidiol me salvou tanto na parte das dores crônicas quanto na minha insônia. Então, assim, eu sou super fã da terapia, da medicina canabinoide. Esse, Então, esse momento que as pessoas estão descobrindo essas coisas novas, é importante que ela tenha a orientação correta, porque às vezes extremamente importante. então, assim, a gente sabe que todos os profissionais que virão na Expo Quântica, eles estão vindo para abrir esse leque de informação, dar recursos para as pessoas chegarem até vocês, e a gente sabe que é o que é mais importante, e lógico, viver alguma experiência. Você vai ter alguma experiência prática? Como que vai Ah, ser? se tiver espaço e tempo, claro, eu adoraria fazer uma prática, que a gente está aí em mente com o NUSP, né, para saber como a gente pode apresentar as práticas integrativas ali de uma maneira mais prática. Mas a gente ainda está em reuniões assim, mais assim, fazer uma auriculoterapia, fazer uma laser puntura, que é o trabalho do laser nos pontos de acupuntura para quem não gosta de agulhas, principalmente crianças e idosos. Eu Né? A não, gente olha, eu não estou na fase de criança, mas eu tenho pavor de agulha. ah, Alguma coisa que me não machuque, sabia. sabe? Mas a agulha não machuca, ela é tão fininha. A agulha da acupuntura ela é 10 vezes menor do que uma agulha de tirar sangue. Então, E mas quando assim o é agulha. profissional, mas quando o profissional aplica de uma maneira bem suave, uma técnica que não seja muito profunda, você vai sentir um relaxamento tão profundo É. mas se não quiser passar pela experiência, tem o Não, laser que não dói nada. o laser eu até topo, quero Né? Tem a conhecer, quero sentir. auriculoterapia, que é uma técnica fantástica também. A gente tem Muito várias legal. formas de estimular. A gente pode estimular com a moxa bustão, que é o bastão de Artemisia. A gente estimula os pontos com calor. A gente estimula os pontos com choquinhos, com eletroestimulação, sem agulha. Com ímãs. A gente estimula pontos de acupuntura com ímãs. Então, tem diversos tipos de tratamento. Estou esperando você no consultório. Você já sabe que você é minha convidada especial. Voltando agora para o Clube do Livro, Mas é Vera. agulha. Se deixar, a gente fica aqui. Não tem Mas agulha, fala nem do entre Clube do agulha. Livro. Então, o Não, Clube a do gente tem, Livro. a gente vai ter um espaço chamado Espaço Zen, que algumas técnicas vão ser aplicadas. Ah, Então, vocês terão um espaço disponível. A Andrea está fazendo uma mágica para encaixar todos esses palestrantes de no um Espaço jeito que Zen. as pessoas consigam demonstrar, porque as pessoas vão lá curiosas para passar por alguma experiência sensorial. As Sim, pessoas gostam de o que eu sentir, né? acho muito legal é que a gente também, com a parte das práticas integrativas, aprovadas pelo SUS, eu também trabalho com Reiki, que são as técnicas vibracionais de imposição de mãos, e o sistema arcturiano de cura multidimensional,
que é uma energia já Olha, canalizada, né, de uma outra forma, que também é posição de mãos nos chakras com canalização de outros símbolos de cura. É uma técnica uhum. que eu uso bastante também, quem acredita, porque quem não acredita também não adianta aplicar Não, as técnicas. quem não acredita A técnica vai arcturiana é passar. linda. Arcturianos, eles desbloqueiam traumas, eles equilibram a energia masculina e feminina, eles têm pontos específicos para os meridianos de acupuntura, eles equilibram traumas de vidas passadas, traumas da parte, principalmente mulheres que tiveram traumas, perdas de bebês, algum abuso sexual, alguns traumas muito violentos, sem provocar a cura interior e o equilíbrio energético, que é assim fantástico. Eu sou super fã dessa técnica também. Mas Vai, vamos voltar para o Clube do vai, Livro. Pro vai um Clube do Livro. pouquinho, vai um pouquinho mais para trás para você sair do foco da distorção do sistema aí. Aí eu acho que aí deu certo, um Tá pouquinho certo? melhor. É, porque está distorcendo bem. É, Será que é da internet? pode É, eu ser. acho que é do seu mesmo. Se eu colocar um filtro aqui. Eu acho Melhorou? que agora. Não, ele está. Não, mas é que já está em cima ali, não tem problema. Então, fala para a gente do Clube do Livro, porque Só, eu só quero para saber mais. fechar, eu também quero te fazer perguntas para você. Então, a gente, com esse Clube do Livro, a gente vai fazer o quê? Vamos destrinchar. O livro, ele é um livro bem denso, tem 450 páginas, fala muito de estudo científico, tem 50 Uhum. páginas só de referência de artigo científico, e a gente vai destrinchar de cada encontro, serão 8 encontros. Em cada encontro, a gente vai destrinchar 2 capítulos e tornar aquela linguagem mais científica numa linguagem mais fácil para os ouvintes, para que eles Uhum. tenham acesso a esses mecanismos de prevenção. Oi, acho que agora travou mesmo. Hã? Voltou? Voltou, Voltou? voltou. Eu acho que E é o seu aí então, que está a então a gente internet. vai dar sugestões, dicas de mudança de hábitos, de pequenos alimentos, de pequenas mudanças que você pode fazer para ter uma longevidade mais saudável. E a Uhum. gente vai cobrar um preço super acessível para que todo mundo possa participar. E também vamos, quem não puder pagar, a gente vai fazer um valor super ok. Os 10 primeiros inscritos vão ganhar a inscrição grátis. E aí por Olha, lá no diante. Expo Quantic também? Ah, a gente podia lançar no Expo Conte, que ia ser incrível. É, Tudo então. depende da permissão dos organizadores. Mas é isso que a gente tem de importância. Eu já coloquei à disposição, já falei para você que a gente tem um canal aí do Portal Sou Mulher também. Eu só Gratidão. não estou divulgando tanta coisa agora. Você chegou a ver o canal lá? Vi, Ele é vi, muito lindo. fofo. Parabéns, E viu, pelo canal agora a também. gente tem o caminho do que o portal chegou e veio. É dimensão mesmo. E nós vamos fazer depois da feira a continuação do projeto de trazer esses profissionais com informação, com ajudar com recurso, e vamos tocando, porque precisa ser valorizado tudo isso, sabe, doutora Amanda? Conte comigo, conte comigo. Eu sei, eu já vi os seus artigos lá, já fiquei apaixonada. Olha, hoje de manhã eu li muita coisa, ontem à noite, à Tadinha. tarde. Não, Ai, eu meu Deus. adorei. Porque é legal a gente conversar com um profissional com esse tanto de conhecimento, com essa fórmula mágica de ensinar. É muito bom, sabe? Eu gostaria de ficar ali mais e mais e mais. Eu falei para o Giglio, nossa, eu estou com sede de saber de tanta coisa legal Sim. e simples, né? Um jeito que você entende. Nossa, você me deu uma consulta aqui agora, eu já estou super interessada Eu estou em esperando. Vai entender. ser uma honra cuidar de você. Vai ser uma honra. E Vera, sabe o que eu queria perguntar? Eu tenho algumas, eu estou divulgando bastante o congresso e conheço algumas empresas que gostariam de expor seu trabalho, seus produtos no Expo Point, que são produtos relacionados com toda a filosofia do Congresso, com medicina alternativa, com saúde integrativa, né, com florais, com extratos de plantas e cogumelos que sejam promotores de saúde. Como eles podem fazer? Com quem que eles têm que falar para participarem do Congresso como expositores? Nossa, mas são muito bem-vindos. A gente tem lá um espaço maravilhoso. Eu posso te colocar em contato com a Lívia, que é do comercial.
E, nossa, fiquei até emocionada agora, porque hoje mesmo eu falei para as meninas que a gente ia receber muita inspiração, que muita gente ia chegar, e sejam muito bem-vindos, quero muito estar com vocês, porque expor na Expo Quantic é você chegar na frente de uma dimensão mesmo, sabe? As pessoas estão carentes de tudo isso e o nosso, vamos dizer assim, o nosso espaço de fazer as coisas, ele precisa ser movimentado. Então, quanto mais pessoas chegar aqui, nossa, será muito bem-vindo, eu te agradeço de coração. Fala para mim o seu consultório, o seu telefone, o seu endereço, onde que você está para a gente divulgar isso. Sim, meu O consultório. pós-live, às vezes por causa do horário, as pessoas estão trabalhando, então o pessoal está me reclamando muito Do do horário. horário que Também a ouvi gente reclamações é. da melhor Ai, noite. mas aí eu estou trabalhando, mas não tem problema, fica gravado, porque é o processo de divulgação que a gente tem. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir, porque se eu fizer um por noite, então nós estamos gravando quase que todos os dias, tá saindo chamada e tudo. Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a tua palestra for para as pessoas na live, quanto mais o podcast, mais visitas, precisa dizer, precisa a gente divulgar mesmo. Então, o horário é o horário que a gente está fazendo uso, porque aqui no espaço também eles têm Entendi. outras gravações, Sim. né? Então, a gente tem disponível, agendou nesse horário, então eles estão conseguindo encaixar a gente. Mas vamos tocar, vamos fazer, a gente deixa gravado, eu mando o link para um monte de gente, eu baixo o vídeo e mando para o pessoal que não tem Instagram, pessoal que não tem Maravilhoso. Facebook, Adorei. e está dando um resultado muito bom, tá? E não vai parar na feira da Expo Quantic. A gente vai continuar. Por quê? A Expo Quantic não pode parar. É vibração, é magnetismo, é toda a informação. Vamos movimentar isso muito tempo, se Deus quiser. Maravilhoso. Acho esse seu Agora trabalho fala do seu lindo. endereço, tudo direitinho. Então, eu estou em Genópolis, meu consultório fica em Genópolis, aqui em São Paulo, mas eu também atendo online, né? Metade dos meus atendimentos são online. Eu tenho Olha que pacientes legal. que eu atendo de Portugal, nos Estados Unidos, na França, Maravilha. né? No Pará, o Brasil todo eu tenho paciente, né? Eu morei na França, atendo os amigos que ficaram lá. Então, a saúde integrativa ela pode ser feita tanto de forma online, claro que na forma presencial você vai receber as técnicas, você pode receber uma acupuntura, você pode receber uma eletroestimulação, laser, a ventosa, a moxa, mas online a gente consegue cuidar muito da saúde. Eu tenho relatos bem bonitos de atendimentos online, que eu faço acompanhamento tanto semestral, quinzenal, mensal. Então, eu faço Entendi. os planos de tratamento, de acompanhamento terapêutico, vou mandando as fórmulas, meus pacientes têm o meu WhatsApp, eles tiram dúvidas. Às vezes eles estão no supermercado, doutora, será que eu compro isso? Isso vai ser saudável? Não sei o quê. A gente tira dúvida. Às vezes não conseguem dormir, me falam alguma coisa para eu dormir, por favor. Então, é esse colo, é esse acolhimento que a gente tem que dar para o paciente. E com esse acolhimento, o paciente tem mais aderência ao tratamento, Vera. O paciente se sente mais seguro, o paciente pode tirar dúvida. A gente está desbloqueando aquele distanciamento profissional de saúde paciente, médico-paciente, então só posso falar com ele naquele momento no consultório. Não Uhum. é isso. A É saúde, legal. quando a gente se propõe, quando a gente trabalha com esse propósito da cura, do acolhimento, do colo, a gente tem que estar disponível. É um propósito de vida. Às vezes, É o domingo, nosso eu estou ali também. respondendo, então por isso que eu acho lindo, porque você não está fazendo isso por dinheiro, né? Tudo que você está fazendo é com o seu propósito de divulgar cada vez mais os estudos, os palestrantes que você convidou e conseguiu cadastrar e confirmar são incríveis. Então, né? Eu fiquei até com vergonha ali de tanto palestrante super Imagina, famoso. Eu falei, meu eu estou Deus do super céu, e orgulhosa. agora? O que eu Não, vou fazer ali no meio de tanta gente boa? Eu estou engatinhando ainda. você vai fazer muito bem para muita gente. É Tenho muito, muito certeza lindo. disso. O trabalho É, que vocês estão fazendo, assim, eu quero que seja um congresso incrível, lindo, que possa alcançar muitos profissionais de saúde, muita gente,
muitos pacientes que precisam da nossa saúde, da nossa informação. E, além disso, os expositores também divulgarem seus trabalhos, seus produtos de qualidade para promover a saúde das pessoas, né? Olha, parabéns. O pessoal te encontra também no Instagram, Mas doutora também está aqui a Amanda. doutora Amanda Frade. Eu também já divulguei muita coisa. Hoje eu divulguei num grupo muito grande também, mas tinha muita gente, pô, Vera, eu tô trabalhando, e aí? Mas não tem problema. Quem esteve aqui também pode ajudar a divulgar, porque o trabalho é muito legal. Você é linda, tô apaixonada. Gratidão. Gente, a gente não conseguiu Parabéns. tirar as dúvidas de todo mundo, né, Vera? Quem tiver dúvida, pode ficar à vontade de me mandar no direct. Eu vou ter o maior prazer de responder. A Vera Nossa, que também é uma pessoa legal. super aberta. Muito. Para que os meus que estão aqui que não conheciam a Vera, mandem dúvidas. Se quiserem saber mais do congresso, a gente nem falou tanto do Expo Quântico, mas se quiserem saber mais, mandem direct para ela. Se quiserem mais saber do trabalho do Clube do Livro, de como a gente pode ajudar vocês, fiquem super à vontade. É uma honra, foi um prazer. Eu só tenho a agradecer desse momento, desse espaço que vocês abriram para mim, Vera. E a nossa parceria ela vai ser pós e pós-congresso. É eterno, esse povo não pode parar. Não. Hoje eu estava falando para o pessoal do grupo, né? O que a gente está emocionado de tanta coisa boa. É mais ou menos como se a NASA tivesse contratado a gente para fazer o maior foguete. Amei. Ainda brinquei, faz cara de paisagem, bora, vamos levantar esse foguete. Então, é muita força que a gente está tendo. É claro que não é só a força do braço, tem a força de Deus aí, trazendo para a gente muita energia. Por isso que eu estou te falando, tem abastecido de um tal jeito que se eu ficar ligada no 220, eu passo o dia e noite ali, Mas, ó, porque vamos o acalmar essa propósito é bom. mente. Vamos acalmar essa mente, senão você sabe que ansiedade, burnout, dor crônica. Não, eita, não, Vamos já estou cuidar. frequenciando coisas Vamos boas cuidar. aí. Eu tô aqui para cuidar de É. você. Ai, que bom, muito obrigada. Olha, aqui a gente se despede porque eu Nossa, passou gostaria de muito ficar aqui o dia rápido. inteiro. Menina, não senti. Não, a gente vai ter que fazer mais para você trazer todo esse projeto seu lindo aí. Parabéns, te desejo muito sucesso. Gratidão. E a gente está aqui aberto para o que precisar da Expo Quantic. Eu já vou pedir para Lívia entrar em contato. Gente, quem quiser expor na Expo Quantic, nós temos 8.000 metros quadrados para a gente brincar de colocar que se precisar lá. Maravilhoso. Amei. Tá? Tem uma que é grande, outra é pequena, mas está todo mundo tendo o seu espaço. Tem muita gente procurando. Eu sei que às vezes a pessoa fala, o tempo está curto, tá... Que nada. O quântico, ele é rápido. Você decidiu, amanhã está aí, entendeu? Então, a gente sabe que estar na frequência, então pode trazer o expositor, patrocinador, então, vamos embora. Não, eu tenho até um amigo que ele monta os estandes. Ele falou, e essa, será que eu posso montar os estandes? Falei, vou colocar você em contato, Pode. porque eu quero tudo do bom e do melhor lá. Não, pode montar. É que assim, a gente já tem Você já uma tem montadora. montadora, tá? Já temos uma tudo montadora, já está. pronto. A gente já tem a montadora, mas tem pessoas que querem montar o seu próprio stand. Aí ela contrata sem problema nenhum. Então, assim, o pessoal, também temos o espaço VIP Network, que vai ser um espaço que estarão todos os palestrantes, jornalistas, expositores, para fazer network, porque são 2 dias de feira, então você visita a feira, faz network e a feira é para conexão mesmo, sabe? Então, as pessoas que estiverem ali são as que estarão mesmo por vir. Então, é a natureza que está trazendo. Nós estamos divulgando para ir chegando às pessoas que querem. E tem espaço para todos que estão com propósito igual ao nosso. Parabéns, doutora Amanda. Gratidão. Eu que peço muita gratidão a tudo isso que está acontecendo, porque é uma missão, né? É uma missão. Então, missão dada é missão cumprida. Até mais. Muito obrigada, viu?
Até Eu te mais. passo o contato da Lívia já e você me manda o pessoal que está interessado, que vai ser muito bem-vindo. Ótimo. Tá bom? Ótimo. Beijo grandão para você. Fica com Deus. Tchau, pessoal!